Vocês, o tema da mensagem é mães que marcam. Vou ler dois textos da palavra, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 e 2 Timóteo 1:5 e 3:15, capítulo 1 versículo 5 e Timóteo capítulo 3 versículo 15. Eu vou começar pelo versículo 3 do 2 Timóteo capítulo 1 versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Ele está falando isso a Timóteo. Noite e dia lembro de você em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, Timóteo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. Por esta razão, quero lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Agora capítulo 3 versículo 15. Porque você, Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós lemos versículos das Sagradas Escrituras. O escriturário santo foi lido. A palavra tem poder. Usa-me como mensageiro, porque o mensageiro é fraco, limitado, humano, mas a palavra, a mensagem é forte, perfeita, e ela é fiel e poderosa para transformar vidas. Me usa, anjos, manifestem aqui, toquem vidas, e que a boa semente do Evangelho seja plantada no coração de cada um, e não se perca, mas dê fruto, em nome de Jesus, amém. Lóide e Eunice, vó e mãe do homem de Deus Timóteo. Timóteo é uma pessoa tão importante na Bíblia que 2 livros do Novo Testamento são dedicados a ele. Timóteo teve uma avó que se converteu a Jesus através da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Listra. Elas foram as primeiras a se converter, as primeiras mulheres da cidade de Listra, uma cidade dominada pelos romanos, uma cidade pagã, uma cidade de gente que não tinha temor de Deus. Paulo pregou o evangelho naquela cidade, e elas foram as 2 primeiras mulheres a se converterem, de verdade. Abriram a casa delas, havia célula na casa de Lóide e na casa de Eunice, reunião dentro da casa delas. E Eunice, a mãe de Timóteo, era casada com um homem grego, um homem que não era de origem judia, de origem do povo de Israel, como ela e a sua mãe eram. Então há uma mistura religiosa aqui entre Eunice, que é judia e tem a fé, e o seu marido, que é incrédulo e não tem fé e adora outros deuses. E eles têm o fruto dessa união, eles têm um filho chamado Timóteo. Mas só que a força da mãe e da avó na educação e na cultura da fé foi poderosíssimas na vida de Timóteo. Mesmo não tendo o marido convertido, Eunice era a mãe que passava a educação e o temor de Deus a Timóteo, aquele menino. Por isso o apóstolo Paulo fala que desde a meninice, desde quando Timóteo é criança, ele foi
treinado, ele foi ensinado, ele foi catequizado, ele foi orientado nas Sagradas Escrituras. Que coisa linda! Um filho diferenciado, um filho que tem uma marca linda na vida dele em consequência da fé de sua vó e de sua mãe. Olha como vocês, mães e avós, são importantes na criação de homens tementes a Deus, porque algumas vezes as esposas não podem contar com os maridos. Infelizmente, há maridos que não podem ser contados porque ainda não tiveram encontro com Jesus. Então a mãe carrega uma carga dobrada, porque o marido não assume a fé, não se comporta, não tem um perfil de crente dentro de casa. Então quem tem que assumir é a mãe. Isso acontece até com gente que se diz cristã, batizada nas águas, mas não se comporta como crente dentro de casa. A mãe não desiste, porque ela sabe que é um trabalho diário e árduo. Educar um filho, uma filha, é um trabalho diário e árduo, é um trabalho intensivo. Você, mãe, as mães dedicadas, elas sabem que o resultado de um homem, de uma mulher que serão uma bênção para a sociedade, e tementes a Deus, é fruto do seu ensino, da sua dedicação, da sua fé. E nós percebemos que estas duas mulheres tiveram influência tremenda na vida espiritual e no ensino da palavra de Deus na vida de Timóteo. Paulo escreve 2 Timóteo, e no livro de Atos, Lucas, ele relata as mesmas mulheres. Elas são importantíssimas, mães muito importantes na Bíblia. É relatado quando alguém é citado na Bíblia, porque essa pessoa se destacou no meio dos irmãos. E Lucas relata o nome delas em Atos dos Apóstolos, e o apóstolo Paulo relata o nome delas em 2 Timóteo, porque a influência delas é grande. Mãe, você tem uma grande influência na vida dos seus descendentes, dos seus filhos, dos seus netos, porque Deus está de olho e se importa com você, quer ver você bem. Você pode entrar na presença de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu sou mãe, eu preciso ser fortalecida no Senhor. E o Senhor manda dizer para você: mãe, hoje te fortaleço, mãe, hoje te faço renovada na minha bênção, na minha palavra e na minha mesa. Aleluia! O Senhor te renova hoje. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você, mãe. E nós vemos aqui que Paulo reconhece esse esforço, Paulo reconhece essa dedicação desta mãe. O apóstolo Paulo olha para essas mães e vê resultado da fé. Fé não é teórica, fé não é ficar girando em línguas dentro de casa, isso não é fé. Isso é ligado a uma manifestação espiritual. Fé é a tua convicção no Senhor, de quem você é. Eu era pecador, eu vi o irmão Antônio orando na intercessão, fiquei muito feliz com as orações que o irmão Antônio fez hoje, o obreiro Antônio, porque ele estava aqui pedindo perdão a Deus, pela igreja, pelos irmãos, por vocês, reconhecendo quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Éramos pecadores desgraçados, estávamos fadados ao inferno, nós estamos listados para vivermos a eternidade no inferno, mas Jesus nos resgatou, Jesus entrou na tua vida, Jesus pegou você e te tirou do abismo e disse: vai ficar comigo agora, aonde eu estiver estarás você também comigo. Jesus te libertou, e é isso que uma mãe faz. A mãe traz um entendimento para Timóteo de quem eles eram, e nós vamos aprender aqui algumas características desta mãe e desta avó, porque o apóstolo Paulo diz assim:
o que a tua avó te ensinou de fé, porque ela teve algumas características que nós vamos citar aqui, a fé delas, passou para a mãe e passou para você. Então passou da avó para a mãe e para o filho. E depois, olha que lindo, Paulo vai a Listra, convive com Timóteo crescendo, uma criança se transforma num adolescente, num adulto, que está sendo moldado por Deus pela palavra, e chama Timóteo para ser o seu discípulo. Então Timóteo vai viajar o mundo inteiro com Paulo, e Paulo vai ensinando Timóteo como ser um apóstolo, um homem de Deus. Amém? E mais tarde o apóstolo Paulo unge Timóteo com dons, unge Timóteo com bênçãos, com sabedoria, e Timóteo é ungido para ser pastor de uma das 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive tem um livro da Bíblia que tem o nome desta igreja, a igreja de Éfeso. Timóteo vai se tornar pastor de uma das maiores igrejas do mundo naquela época, a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é citada em Apocalipse como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma igreja que manteve firme a fé, uma igreja que foi fiel, uma igreja que espantou as falsas doutrinas, uma igreja determinada, mas uma igreja que quando Timóteo já estava mais velho, perdeu o primeiro amor, e Deus só fala para eles: volta para o primeiro amor, Éfeso, volta para o primeiro amor, igreja de Éfeso. E Deus está falando hoje para cada coração: você não veio aqui só para buscar um milagre, para buscar uma bênção, você está aqui hoje para que eu fale ao seu coração: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta à vida piedosa, humilde de coração, humilde que você tinha, volta para mim, disse Jesus hoje aqui da minha boca. Amém. Timóteo, esse homem, esse menino que se torna um homem, um líder espiritual poderosíssimo na Bíblia, mas ele tem algumas características que ele herdou da sua avó e da sua mãe, e nós vamos aprender a primeira. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 15: Timóteo, que você mantenha a fé de sua avó e de sua mãe. A fé que a tua avó tinha, Lloyd, a sua mãe Eunice tinha, era uma fé não fingida. Pastor, o que quer dizer isso? Ele herdou uma fé não fingida. Lloyd, a sua avó, e Eunice, a sua mãe, ensinaram a verdadeira palavra e doutrina de Deus a Timóteo, porque elas também receberam, porque elas também se dedicaram a Deus, porque elas pegaram a palavra do Senhor e destrincharam a palavra. Como é bonito alguém que pega a palavra e tem um conhecimento profundo daquilo que Deus pensa. A palavra de Deus mostra o que Ele pensa, porque você só escreve aquilo que você pensa. Se você não pensa, consequentemente você não escreve. Se você não pensa, consequentemente você não fala. Só sai da sua boca e só fica no punho da sua mão aquilo que você pensa e se externa através da palavra e da escrita. Então a palavra de Deus é o pensamento de Deus, e Lloyd aprendeu isso até ficar idosa. Ela entendeu que a palavra tinha que ter um conhecimento de Deus. Irmãos, na igreja de Jesus hoje se prega de tudo, é muito tema lindo, antropocêntrico, focada em você, no homem, em nós. Mas hoje dificilmente se prega nos altares das igrejas sobre Deus, os atributos de Deus, a personalidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, quem é Deus. Pouco se prega na igreja, mas era algo comum há 100 anos atrás, 200 anos atrás. O que você precisa e nós precisamos ter é conhecimento do Deus que nós servimos. Diga assim: eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Daniel capítulo 11 versículo 32, parte B, diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará
forte e fará proezas. Repita assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. A mulher que conhece a Deus é forte e faz proezas. A mãe que conhece a Deus é forte e faz proezas. O pai que conhece a Deus é forte e faz proezas. Você que conhece a Deus é forte e faz proezas. Mas a afirmativa de forma contrária é real também. O povo que não conhece a Deus é fraco e nunca realiza proezas. A afirmativa de forma contrária também é fato. Por isso há muitos no meio de vós que estão doentes e outros que já dormem. Não é isso que o apóstolo Paulo diz quando nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante? Há muitos de vocês que estão doentes e outros que já dormem, porque não discernem a carne e o sangue do Senhor, não o conhecem. Há muitos pais que não conhecem a Deus. Outra coisa que não se prega mais nas igrejas é a ira de Deus contra o homem, porque se não fosse Jesus que morresse na cruz para aplacar a ira de Deus, a humanidade já não existiria mais. O sangue de Jesus derramado aplacou a justiça, porque ira na Bíblia não é o sentimento ira, mas é a justiça de Deus baseada na luz da Escritura. Deus já era para ter destruído a humanidade mais uma vez, mas porque Jesus veio e derramou o sangue no seu e no meu lugar, aplacou-se a execução da justiça de Deus contra o homem. A ira de Deus está sendo aplacada por quê? Porque há crentes que oram ainda e lembram Deus do sangue do Filho derramado. Você vai lembrar, por isso que Jesus falou assim: lembre-se da minha morte até que eu volte. Lembre de como eu morri no lugar de vocês para aplacar a justiça de Deus que virá sobre a terra. Quem já ouviu falar sobre a ira de Deus aqui na Bíblia? Quem já leu sobre isso na Bíblia? É importantíssimo. Ela ensinou então Timóteo, pai, mãe, preste atenção. Ela ensinou que Deus é amor para Timóteo, que Ele mandou Jesus para morrer na cruz por nós, mas ela também ensinou o temor de Deus a Timóteo, para que a fé de Timóteo não fosse uma fé misturada, uma fé orgulhosa, uma fé que é uma coisa aqui na frente e outra atrás das pessoas, é uma fé dentro da igreja e uma fé fora. Não, Timóteo não tem a fé fingida, porque ele herdou uma fé verdadeira da sua avó e da sua mãe, que o ensinaram. Como é lindo de ver que Timóteo teve a influência da mãe dele. Como é lindo de ver essa mulher que foi influência para que Timóteo se tornasse um dos maiores pastores da igreja primitiva, um dos homens mais importantes da história da primeira igreja, da igreja do primeiro século. Como é importante ver que não é do dia para a noite que se torna, de um menino se torna um homem, de um homem se torna um líder espiritual. Não é do dia para a noite, é todo um preparo antes dentro de casa, porque mãe muitas vezes quer ver o filho tendo um diploma universitário, acadêmico, de qualquer profissão, mas quase nenhuma mãe ora para ter um filho missionário. Quase nenhuma mãe ora para pedir: pai, que meu filho e a minha filha sejam líderes espirituais, pastores, missionários, líderes de louvor, evangelistas, pregadores do evangelho. Mãe e pai, é uma oração que quase nenhuma mãe, nenhum pai faz hoje. Quer o filho médico, quer a filha advogada, quer o filho isso, quer aquilo, mas não ora para os filhos se tornarem pregadores da palavra, que é a coisa mais honrosa para um pai e para uma mãe. Quero que meu filho seja astronauta. Que adianta estar na lua, mas não conhecer Deus que criou a lua? Quero meu filho médico. Que adianta ter o filho médico que é ateu, que só acredita na medicina, não no milagre, como a irmã Terezinha recebeu de cura?
que adianta ter um filho que tenha tudo, mas é vazio de Deus dentro da sua casa, tem vício, tem destruição, tem bebida, tem tudo de errado dentro de casa? Então, Timóteo foi ensinado a ser um homem temente a Deus, ter uma fé forte, não fingida. Outra coisa que eu percebo que Lloyd e depois Eunice ensinam a Timóteo, eles transmitiram a Timóteo o ensino, o conhecimento da palavra de Deus. Há 300 anos atrás, a teontologia, junto com a teologia, era considerado a rainha de todas as ciências. Há 300 anos atrás era considerado a ciência de todas as ciências, o explorar, o se aprofundar do conhecimento de Deus. E nós vemos aqui que esse menino foi ensinado desde pequeno a conhecer a palavra de Deus. Um compromisso sério. Primeiro, eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Então Lloyd e Eunice tiveram um encontro com Jesus, se converteram, foram cheias do Espírito, foram ensinadas a temer a palavra, e esta chama que queimava em Lloyd e depois em Eunice foi passado a chama da bênção do conhecimento, transmitido para o menino Timóteo todos os dias, até Timóteo se tornar um jovem. Que responsabilidade as mães têm diante do Senhor com os seus filhos, porque um pequeno sacrifício hoje, pai, um pequeno sacrifício hoje de trazer tua filha, teu filho na casa do Senhor junto com eles, vai evitar grande tristeza quando seus filhos se tornarem adultos no futuro. Um menino, uma menina criada na palavra, não só na igreja, mas na palavra dentro de casa, com pai e mãe que lutam para viver a palavra, porque tem a chama, vai evitar grande tristeza para você quando você tiver o teu filho adulto. Então, mãe e pai, a tua responsabilidade é de grande valor para Deus. Deus olha para você, mamãe, e Ele diz para essa mãe: eu vou abençoá-la, eu vou ajudá-la, eu vou dar força para essa mãe da onde não tem. Eu vou enviar do céu um anjo para ajudar essa mãe. Eu vou abençoá-la, porque ela está fazendo aquilo que eu sempre quis que todas as mães fizessem: ensinassem os seus filhos a palavra, a temerem a palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 6 ao 9 diz assim: inculca na cabeça da criança esses mandamentos, para que eles cresçam e não se desviem do Senhor. Alamanaias. Provérbios capítulo 22, versículo 6: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela se tornar adulta, ela não se desvie de Deus. Olha a responsabilidade. Provérbios 31 fala: mulher virtuosa, aonde achará? Aonde nós encontramos mulheres virtuosas? Aqui na igreja com propósitos tem mulheres virtuosas. Aqui na igreja com propósito tem mães virtuosas. Aqui na igreja com propósito tem mulheres e mães de Deus aqui hoje. Vira para sua vizinha e diga assim: mulher virtuosa. Vira para essa mãe abençoada do seu lado. Tudo isso é um trabalhar de Deus. Uma mãe que tem que abdicar de certas coisas da nossa vida, prazeres, pontos de vista em qualquer assunto, principalmente político, que eu vejo que o negócio fica bem acirrado quando chega a época de eleições. Querido, tem coisas que a gente tem que abdicar por amor a Deus, coisas que a gente nem comenta. A gente pode até pensar, ter uma avaliação. A gente tem que evitar a contaminação da fé dentro de casa, porque um filho e uma filha que vê um pai e uma mãe orando, naturalmente ele vai ser um menino e uma menina que oram.
Um pai e uma mãe que dá exemplo, que lê a palavra dentro de casa, o filho e a filha vê o pai e a mãe lendo a Bíblia dentro de casa, naturalmente o filho e a filha vão criar curiosidade para ler a Bíblia também. Um pai e uma mãe que vem à igreja e busca a Deus e traz os filhos, naturalmente o pai e a mãe, que são exemplos, eles vão ter filhos que virão sozinhos na igreja, sem pedir para eles virem quando eles se tornarem adultos. Só que tem que ter o exemplo do pai e da mãe, porque um pai de Timóteo não era convertido, até então, até o que nós sabemos, não era convertido, mas só que daí tinha força dupla na casa de Timóteo, a avó e a mãe, que puxavam esse menino, que ensinava esse menino. E tudo que você sabe, mãe, no Senhor você conhece, você transmite para as pessoas que estão ao teu redor. É lindo de ver gente crente, como é lindo encontrar irmãs crentes no Senhor. Esses dias eu fui acho que foi ontem, eu fui no supermercado Esperança, que eu gosto de fazer compra aqui na Padre Luiz, mas a fila estava enorme, irmãos, enorme, uma fila gigante. Então quando você está com a fila grande, a coisa natural é a gente bater um papo ali, conversar com um, com outro que está na fila, né? E eu gosto dessa interação, eu gosto de interagir com as pessoas na rua, em loja, em algum lugar que a gente está parado ali. É tão bacana. E você vê, é fácil de detectar mãe crente. É fácil. É só o jeito dela, a linguagem da mãe crente já é diferente, da mulher crente convertida já é diferente. O olhar puro, o olhar que tem uma pureza dentro do olho é diferente. É uma bênção. Você não precisa nem perguntar, porque o Espírito Santo confirma quando alguém é convertido de verdade, quando tem paz naquele coração. A pessoa está ali na fila há bastante tempo, mas ela está ali e fala assim: só o Senhor sabe, que o Senhor tome conta, e a pessoa está ali, mas a gente fica até meio ansioso, está acontecendo coisa no caixa não anda, tal, e começa uma conversa, depois muda para outras coisas. É uma benção. Como o crente, ele traz equilíbrio para o ambiente, como o crente traz controle para o ambiente que está tumultuado. Mãe, você é essa mulher que traz essa força dentro de casa, esse controle dentro de casa, essa unção. E maridos, amem e respeitem as suas mulheres, não batam nelas, viu? Não ameacem, não judiem das mulheres, porque é o vaso frágil. Não ofendam elas com palavras ridículas. Amem e respeitem as tuas esposas, maridos, porque só ela sabe o que é carregar teus filhos 9 meses na barriga. Então respeita. Se a mulher fala alguma coisa para você, o homem que é de Deus, ouve o conselho da esposa. Homem que é de Deus, ouve o conselho da esposa. 4, glória a Deus. Deram amém aqui. Jesus. Eu tenho 4 mulheres em casa: a pastora Adriana, a Yasmin, a Alice e a Vitória. Nós estamos criando elas para serem mães como Eunice e Lloyd foram. Mulheres de Deus, educar no caminho do Senhor, para ser mulheres de Deus. Então vai ter que achar um homem de Deus para elas. Amém? Porque é um nível mais alto, não é qualquer homem que entra na vida delas, não é qualquer rapaz que vai entrar na vida delas. O nível já levantou, já subiu o nível, porque elas são do Senhor, temente a Deus, e Deus vai preparar o melhor para elas. Amém? Para serem mães, porque os meus netos vão dominar a terra. Essa é a palavra, viu? Cresçam, multipliquem-se e dominem a terra, disse Deus para Adão e Eva. A nossa geração, os nossos descendentes estão na mão do Senhor, mas nós estamos fazendo a nossa parte aqui.
ensinando a palavra, mas a palavra não é falada quase. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Mas a melhor maneira de você ensinar é você sendo sendo o quê? Sendo um exemplo. Pergunte para minhas filhas que tipo de homem que elas querem, que tipo de marido elas querem ter. Marido de Deus, um homem que sirva a Deus na casa do Senhor, seja temente, tenha um coração puro. E nós percebemos que a palavra de Deus purifica o coração dos crentes. Deus está procurando gente de coração puro e mãos limpas. Salmo 24: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas, espiritualmente falando. Homens que se abdicam e abrem mão das coisas desse mundo para serem exemplos dentro da sua casa. Mães que são dedicadas 24 horas em educar seus filhos no caminho, serem um exemplo, serem mulheres piedosas que trabalham na casa de Deus. Eu vi hoje aqui essa semana todas as mulheres, as irmãs, o ministério infantil, as diaconias, os irmãos, as irmãs preparando tudo isso aqui para receber as mães, mulheres piedosas que servem na casa do Senhor de coração puro, exemplo de fidelidade a Deus. Parabéns todos os ministérios que prepararam todas as coisas lindas, as mulheres que prepararam, as mães que prepararam tudo para vocês virem aqui nesse culto hoje. Deus seja louvado pela vida de vocês. Estou sentindo Deus aqui, estou sentindo a palavra aqui, da Lamanaias. Eunice, como eu disse, Eunice e Lloyd III davam testemunho de vida. Atos capítulo 16 versículo 1 diz assim: que a mãe e a avó de Timóteo e a conversão que elas tiveram eram conhecida de toda a igreja daquela época. Como elas se converteram? Atos capítulo 16 versículo 1, foi conhecido de toda a igreja. A conversão delas era um marco. O encontro delas com Jesus foi um marco. A vida delas diante do Senhor foi um exemplo. Elas são mulheres que davam testemunho do Senhor, como você, mãe aqui, que dá testemunho do Senhor. Pastor, mas é tão difícil dar testemunho. Sabe, tem coisas, queridos, que nós não podemos falar, nem perto dos nossos filhos e nem perto de ninguém. Tem coisas que a gente só pensa, tem coisas que a gente guarda no nosso coração, para não deixar de dar testemunho. Tem coisas que a gente abdica de ir e de fazer, para que nós venhamos a dar testemunho para os nossos filhos. Pai e mãe, posso dizer uma coisa que eu aprendi no direito? Quando eu estava na faculdade, aprenda comigo também. O teu filho e a tua filha não são extensões da sua vida, eles são indivíduos, são pessoas no mundo físico e no mundo jurídico. A tua filha e o teu filho não são extensão sua, pai e mãe, eles são indivíduos que Deus usou vocês para trazerem no mundo, e vocês têm um compromisso de educá-los no caminho do Senhor. O teu filho e a tua filha não é extensão sua. Porque eu falo o que eu quiser, penso o que quiser, e meu filho, não, eu tenho que dar testemunho também dentro da minha casa. E Lloyd e Eunice eram vó e mãe, que Timóteo via Cristo todo dia na vida delas. Eles viam o temor de Jesus, viam a graça de Jesus. Por isso que você é chamado para viver uma vida de coerência, de bom senso, uma vida de equilíbrio, uma vida que a tua família vê em você, que você tem dias que está baqueada, tem dias que está cansado, tem dias que a gente as mães ficam doentinhas, mas viu, querido,
da boca dessa mãe vai sair uma palavra da seguinte forma: eu estou caída, mas o Deus que eu sirvo me levanta. Eu estou desanimada, mas o Deus que eu sirvo me fortalece. Eu estou triste, mas a alegria do Senhor é a minha força. Mulheres fortes marcam a história dos seus filhos. Fica de pé no seu lugar, glória a Deus. O maior sucesso de uma mãe é ter os seus filhos tementes na presença de Deus. O maior sucesso de uma mãe é terem filhos e netos na presença de... Pronto. Quer definir sucesso, mãe? É isso. E tem mães de sucesso aqui, viu? O que a palavra sucesso significa? Vai deixar sucessores. A mãe vai deixar a fé dela para os seus descendentes. Se eu tivesse com a pastora Alice, minha mãe aqui, a minha irmã é testemunha disso. Ela ia contar que ela chora até hoje pela ausência da minha avó Jardelina. Faz 40 anos que minha avó morreu, e hoje, no dia das mães, a minha mãe chora lembrando dela, até hoje. Porque minha avó era macumbeira, dava benzedura, passe nas pessoas, ficava endemoniada. Mas um dia, perto da casa dela, foi a tenda da cruzada para pregar o evangelho, e ali ela ouviu de Jesus. Ali a minha avó creu. Ali a minha avó foi liberta de demônios. Ali a minha avó teve um encontro com Jesus, e mudou a história da família toda Cordeiro. Toda a família Cordeiro mudou a história, por causa de uma mulher que criava seus filhos, criava netos, criava sobrinhos, a família inteirinha, as crianças tudo dentro de casa. Aquele bando de criançada, vai tudo para a casa do Senhor. Toma banho, se troca, come alguma coisa, vamos comer, vai todo mundo limpo, arrumado, nós vamos para a tenda, nós vamos para a casa do Senhor. E levava toda aquela criançada, minhas primas, meus primos, meus tios, todos ouviram o evangelho. Uma mulher de fé, que não deixava, foi diaconisa na igreja. Aí ela dava passe antes, né? Benzia as crianças. Depois, quando ela se converteu, levavam ela para profetizar, para orar, para ungir as crianças, ungir as pessoas doentes na casa dela. A casa da minha avó estava sempre cheia. Dona Jardelina, diaconisa da casa do Senhor. Calamanas, diaconisa abençoada. Isso é sucesso, porque teve sucessores. Morreu forte no Senhor. Meu avô morreu, continuou na igreja forte no Senhor. Sobrinho teve problema, isso, aquilo, ficou forte no Senhor. Ficou doente, ficou cega, continuou forte no Senhor. Deus te chama para ser a mulher forte de Deus para esta geração, mãe. Seja forte como as nossas antecessoras foram. Seja exemplo de mulher de Deus, seja testemunho dentro de casa, seja essa mulher que abre mão do pecado, das coisas ridículas que esse mundo oferece. A internet não te domina mais, rede social não te domina. Você é um exemplo de mãe forte, firme, fiel diante do Senhor. É isso que Deus está derramando, essa unção, esse fortalecimento para você na ceia hoje. Deus quer abençoar as mães aqui hoje, e quer ajudar os pais aqui também, os homens, pais fortes, poderosos no Senhor. Querido, você já conheceu o mundão, já. Você já sabe como que é, macaco velho. Estou falando sério, falando das coisas de Deus aqui para você. Você já sabe como que é esse mundão aí que você está fazendo. O que você está esperando para largar esse mundo? Para começar um novo mundo, uma nova vida dentro de casa, irmão. Se converte, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele vai fazer. Vamos virar gente grande, vamos adorar o Senhor. Homens, levante mãos santas ao Senhor, diz a palavra, e adora. Homens fortes como Timóteo. A igreja dele foi tão forte como o pastor que foi citado no Apocalipse. Quem citou a igreja de Éfeso foi Deus, foi Jesus. Foi Jesus que falou: João, escreve para Éfeso.
Foi Jesus que citou aquela igreja tão poderosa que ela era, porque tinha um homem de Deus, criado por mulheres de Deus, educado no caminho de Deus. Vamos para a luta, viu? Você tem um ódio contido aí dentro da tua alma, raiva de alguém? Foca isso no diabo agora. Eu não posso ter ódio. Você pode ter ódio sim. Você pode ter ódio do pecado, viu? Ódio do pecado. E do pecado, o que o pecado, a consequência do pecado fez contigo, de destruiu tua família, destruiu um monte de gente da tua casa. Outra coisa, você pode ter ódio do diabo. Ódio do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu não estou falando aqui, eu não estou bravo com vocês, eu estou bravo com o diabo hoje, que destrói famílias, destrói mães, destrói casamentos, destrói vidas. Querido, destrói filhos. Deus está aqui para te renovar hoje. Feche teus olhos. Jesus nasceu de uma mulher forte, Maria. Aleluia. Recebe a bênção de Sara, de Rebeca, de Maria, de Lloyd, de Eunice. Recebe a bênção das mulheres de fé da Bíblia, da Cantalamanás. Enquanto você louva, você vai conversando com Deus. Você vai tomar a ceia. Você vai ser renovado nessa manhã. Mãe, você vai sair daqui hoje muito forte no Senhor. Pai, marido, homem de Deus, sejam fortalecidos no Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu quero ter um coração puro, como Timóteo foi criado e teve. Eu quero ter um olho puro, que quando eu ver outras situações, homens e mulheres, o meu coração e meu olho estejam puros. Eu quero ter um coração puro para servir ao Senhor na igreja. Me purifica nesta manhã, lava-me com teu sangue, estou apto para tomar a ceia, em nome de Jesus. Se assenta no seu lugar. Vai falando com Deus enquanto isso. Do amor, amor, amor.
salvou. Jesus nos salvou. Ele está aqui. A presença do Senhor é muito forte. Senhor Jesus, recebe toda a nossa adoração, recebe todo o nosso louvor nesta manhã. Que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que você seja tocado pelo poder do Senhor, a presença do Senhor. Hoje você vai tomar a ceia do Senhor. Aquele que deu a vida para salvar você, aquele que deu o seu sangue, a sua carne, Ele é o nosso Salvador. Nos arrependemos, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados. Por isso que nós estamos aqui, para o Senhor nos purificar de todo o mal. Em nome de Jesus nós pedimos. A tua presença é real, a tua presença é real. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aqui, Ele é com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. O Senhor é maravilhoso e vocês vão ver porque Ele é maravilhoso. Hoje celebramos a ceia do Senhor Jesus, a ceia do Senhor, a ceia do nosso Salvador. Também celebramos o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, mães de sangue, mães do coração. Todas vocês que estão aqui são especiais aos olhos do Senhor, aos olhos do Pai. Ele está aqui olhando para você hoje, mãe. E isso é maravilhoso. Em Juízes, a mãe de Sansão era estéril e ela não podia gerar. E o anjo o Senhor em forma de anjo apareceu para os pais de Sansão um certo dia. E ele disse, os pais perguntaram: quem ele é? Quem é você? E o anjo, que era o Senhor, respondeu: maravilhoso, maravilhoso. Foi essa a resposta que o Senhor deu aos pais de Sansão. Maravilhoso. E logo depois, a mãe de Sansão recebeu a bênção mais linda, que foi o seu filho ficar grávida e teve seu filho, Sansão. Isto é maravilhoso. E quem é maravilhoso? Aquele que faz maravilhas. E quem faz maravilhas é o Senhor. O Senhor faz maravilhas na tua vida. O Senhor faz maravilhas na vida de uma mãe. Só o Senhor pode fazer. Uma mãe capaz de gerar, capaz de amar, capaz de proteger, capaz de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. Não é verdade? Isso é ser mãe, porque o Senhor o agraciou com a bênção divina de ser mãe. Que lindo estar na presença do Senhor. Ele é maravilhoso. Que você hoje possa receber as maravilhas de Deus para a sua vida. Que você hoje possa receber as maravilhas dos céus para a sua vida, as maravilhas do Senhor. E a maior maravilha que o Senhor pode te dar é a sabedoria. Porque quem encontra, mãe, quem é presenteada pela sabedoria do Senhor, encontra a vida, a riqueza, a honra. O Senhor é maravilhoso em te dar sabedoria hoje. Então receba a sabedoria de Deus. Você que está aqui, mãe, nós precisamos muito da sabedoria de Deus. Muito da sabedoria de Deus. Porque quem tem a sabedoria de Deus tem tudo. Amém? Receba hoje. E você que não está com a sua mãe por perto hoje, que o Senhor possa consolar o seu coração hoje. Que o Senhor possa consolar de uma forma sobrenatural. Que você possa falar: quem me consolou foi o Senhor. Seja consolado hoje. Você que não tem sua mãe, que não está por perto por algum motivo, seja consolado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E saiba, você, mãe,
que está doente, que está enferma, receba a cura divina. Saia daqui curada hoje, curada das suas feridas, dos seus traumas, das suas doenças, de todo espírito de enfermidade. Receba agora a cura divina. Nós profetizamos a cura nessa ceia, que ao tomar a ceia, você seja fortalecido no Senhor. Mãe, tu és agraciada por Deus, porque Ele é contigo. Portanto, alegre-se no Senhor. Hoje é dia de festa. Amém? Que Deus abençoe todas vocês. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E a palavra de Deus diz assim, na ceia do Senhor em Coríntios: o ensino que eu lhes dei é o mesmo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e agradeceu a Deus por ele. Depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita com Deus, com o seu povo. E esta nova aliança começa por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto para se lembrar de mim. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Façam isto até que Ele volte. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos tomar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, o pastor vai orar. E será a maravilha do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Você pode dizer que o Senhor é maravilhoso? O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Com bastante calma, tire o pão, abra o lacre do cálice com bastante calma. Se você não conseguir, peça para alguém te ajudar. Tire o pão da cápsula. Se você já abriu o cálice e já pegou o pão, se coloque em pé. Para salvar. Nós somos um novo povo, uma nova raça, um povo de comportamento e educação diferentes, um povo criado para louvar a glória de Deus aqui na terra, um povo, mães que glorificam a Deus dentro de casa com o seu exemplo, homens e mulheres de Deus que exaltam o nome do Senhor no seu local de trabalho, com o seu dia a dia, com o seu linguajar, com o seu estilo de vida. Um povo separado por Deus para fazer grandes e boas obras, diz o Senhor. Vocês, o povo que me conhece, fará proezas e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o cálice. Este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, feito por meio do meu sangue. Quando vocês se sentarem para se reunirem em meu nome, lembrem de mim até que eu volte. Nós vamos beber do cálice da aliança, do Novo Testamento com o teu sangue. Somos um novo povo, lavado com o sangue de Jesus, transformados. Um povo de boas obras, um povo, Senhor, que é um exemplo de vida e uma inspiração para a nossa família. Um povo, Senhor, lindo dos céus, que vai morar com Jesus. E nós vamos nos fortalecer agora, porque o cálice nos fortalece. O suco da vide fortalece a alma e o espírito. E o pecado fica fraquinho na vida do crente agora. Dalamanás.
O mal fica fraco na vida do crente agora, porque vai se renovar na aliança do sangue. Em nome de Jesus, consagrado seja o cálice com o suco da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, consagramos a partícula de pão. Este não é o pão que vossos pais comeram no deserto e morreram, porque o pão que vocês e os seus pais comeram no deserto somente alimentou eles no deserto, mas eles morreram. Mas eu sou o pão vivo que desce dos céus, e aquele que come da minha carne jamais morrerá, e viverá eternamente. Consagrado seja o pão da vida eterna, o pão que é o alimento, que é a carne de Cristo derramado, que foi cortado e moído na cruz do Calvário. Consagrado seja o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhe para o seu vizinho, coma com alegria, sorria e pode comer e beber. Santo, 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 santo. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Glória a Jesus. Levante as mãos para os céus, toda a igreja, os irmãos, diáconos, diaconisas, ministério de louvor. Levante a mão e agradeça para nós encerrarmos o culto. A presença dele é tão forte aqui. Eu transfiro sobre a tua vida a sensibilidade para você sentir a presença dele. Nós estamos cansados de ver tragédia, sofrimento. Nós já estamos enfadados de sentir coisas ruins, negativas acontecendo conosco. Nós só queremos sentir a presença. A presença dele nos traz consolo, conforto, paz, alegria. Seja abençoado com a presença manifesta de Jesus, através do seu Espírito Santo que te abraça nesta manhã. Senhor, leva todos para casa, debaixo desta consagração, desta santificação linda. Meu Deus, há pessoas que nesta manhã ouviram a palavra e decidiram ser exemplos dentro de casa, exemplos no trabalho, exemplos de homens e mulheres realmente que tiveram um encontro com Jesus e foram transformados. Senhor, meu Deus, ratifica essa decisão deles em nome de Jesus. Sela essas decisões. Que nós saímos daqui hoje com a palavra de bênção para as mães de todo o Brasil, de todo o mundo. Mães que perderam seus filhos, que estão tristes hoje pela falta daquele ente querido. O Senhor consola. Filhos que estão tristes, filhas que estão tristes pela falta da sua mãe, consola, fortalece, anima, alegra.
esse coração, que seja um dia repleto, Deus, de surpresas e bênçãos para todas as mães aqui, para toda a família. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos e permaneça sobre vós. Que o anjo do Senhor guarde e proteja você, livre você do mal. Que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vai para casa na paz. Deus abençoe quem está online. Sejam abençoados. Louve, adore e cumprimente alguém.